cinza. Então, olha o que vai acontecendo com o amido, né? A quantidade que vai diminuindo aqui em porcentagem, tá? Até a gente chegar aqui no final, na banana bem passada, e a gente chega aqui com uma quantidade bem pequena desse amido. E uma quantidade muito maior dos outros açúcares, né? Então, de onde que formou esse açúcar? De onde vem a doçura das frutas? Vem da quebra do amido. Quem já experimentou uma banana verde já deve ter percebido que ela não tem gosto de nada, né? Porque amido não tem gosto de muita coisa. Mas a gente percebe que ao longo do amadurecimento ela vai acontecendo, vai tendo essa transformação, ficando cada vez mais gostosa para a gente. Outra alteração de sabor, além do amido, é a presença, né, a formação de ácidos orgânicos. Cada vegetal possui um ácido predominante. A maioria deles possui como ácido o ácido cítrico. Então, todos os frutos cítricos, tomate, a lixia que eu trabalhei, a maioria deles produz o ácido cítrico como ácido orgânico predominante. Outros têm o ácido málico, outros o ácido tartárico, tá? Eles têm uma pouquinho de diferença aqui entre eles, tá? Mas ao longo do amadurecimento, eles vão tendo alterações nessas quantidades também. Então, por que é comum a gente avaliar o pH das coisas, dos alimentos? Por que a gente avalia o pH do leite? Porque quando ele está ficando velho, ele vai ficando mais ácido. Por que a gente avalia o pH da água? Por que a gente avalia o pH do solo, do sangue, da urina? Então, por que a gente faz essas análises de pH? Nos vegetais, a gente sabe que essa quantidade de ácidos orgânicos vai se modificando ao longo do amadurecimento. Então, esse parâmetro também é muito utilizado no nosso caso aqui, para a gente saber o andamento da nossa vida pós-colheita. Então, como eu falei para vocês, existe o ácido predominante, tá? Que para a grande maioria, vegetais folhosos, legumes, tomate, então batata doce. E aí, para alguns outros aqui, málico, oxálico, quínico, tartárico, tá? É só para a gente saber que existem ácidos diferentes para cada tipo de vegetal. E a gente também tem como medir. Aqui eu coloquei acidez titulável e aqui a quantidade de ácido ascórbico ao longo aqui em morangos, tratados com um tipo de hormônio também, que não importa, né, o que a gente está tratando, mas só para a gente ver, olha, que de frutos verdes, que é aqui o G, até a gente chegar em frutos mais escuros, senescentes, né, mais velhos, então a gente enxerga aqui que eles estão envelhecendo, e aqui também estão envelhecendo. Existe, olha que bagunça, existe um aumento e depois uma diminuição, no caso dos morangos. Ácido ascórbico, mesma coisa. Existe um aumento, chegou aqui que deve ser um ponto de viragem, né? Um ponto a gente chama de frutos de vez, quando eles estão mudando de cor, estão ficando do verde para o vermelho, do verde para o amarelo. E então aqui esses frutos encontrariam no seu estágio melhor, que a quantidade de ácido ascórbico está máxima. E aqui também a quantidade de ácidos predominantes está ótima. Então, a quantidade de ácidos, tanto da acidez quanto do ácido ascórbico, só para a gente ver, ela vai aumentando até certo ponto. Depois, com o envelhecimento do vegetal, ele vai sendo consumido. Então, esses ácidos orgânicos, eles também são substratos no momento da respiração. Então, repito, se a gente fizer com que o vegetal respire demais, se a gente não tratá-lo com carinho, e se a gente bater, se a gente causar dano, colocar na geladeira da maneira errada, não pensar numa temperatura ideal para ele vai degradar, vai respirar demais e a gente vai perder esse vegetal muito rápido. Aqui também açúcares e ácidos orgânicos, né? Aqui no mudanças nos açúcares durante o armazenamento de peras e aqui mudança dos ácidos durante o armazenamento dessas mesmas peras, tá? Então, aqui que acontece com açúcar total, olha que interessante.
ele está num certo nível, ele aumenta, chega num máximo aqui, e depois ele vai sendo consumido, tá? E aqui as mudanças dos ácidos, ele tem vários ácidos, né? Dá para a gente ver que tem ácido cítrico, málico, e aqui está o ácido total aqui nessa linha mais escura, tá? Então ele tem esse perfil de aumentar até certo ponto e depois ele ser degradado, assim como os açúcares. Então, qual que é o nosso desafio como agrônomos, como veterinários, como zootecnistas, como nutricionistas, fazer com que esses produtos durem mais e durem mais, mas mantendo uma qualidade por mais tempo. Então, quando acabar essa aula e vocês pensarem, o que eu aprendi hoje? Com certeza vocês aprenderam que a gente está tratando de organismos vivos e que se alteram, se modificam, mas eles se modificam de acordo com o tratamento que é dado para eles. Então, assim, eles vão se modificar, isso é fato. Eles vão envelhecer, isso é fato. Mas a gente pode fazer com que esse envelhecimento seja de uma maneira mais lenta e com a manutenção da qualidade por mais tempo que a gente gostaria. Eu estou falando muito de conservação pós-colheita, mas em alguns momentos a gente pode querer que esses vegetais amadureçam mais rápido. Imagina que vocês compraram um cacho de banana e vocês precisam usar essa banana para algum prato, para alguma sobremesa ou para qualquer coisa, e essas bananas estão verdes. Existem técnicas que a gente pode fazer com que elas amadureçam mais rápido, como, por exemplo, colocá-las num ambiente fechado, num saco de papel. Aí o etileno, que é o hormônio gasoso, ele vai sendo liberado ali, não tem para onde ele sair. Então, ele fica ali e fica fazendo com que as frutas amadureçam mais rápido. Então, eu estou falando muito de conservar, mas a gente pode também, em algum momento, querer que aconteça o contrário, que amadureça mais rápido. Então, tem técnica para as duas coisas. Aqui eu estou dando um exemplo de compostos fenólicos, que são compostos do metabolismo secundário dos vegetais. A gente estuda muito pouco esses compostos na faculdade. Mas eles são compostos, por exemplo, que eles dão um sabor adstringente, como no caso dos taninos. Eu sempre pergunto em aula quem que toma vinho, porque o vinho, quando a gente começa a tomar, a gente começa sempre pelos doces, né? E quem está acostumado a tomar vinho doce, né, que são os vinhos suaves, não gosta dos vinhos, dos outros vinhos, dos vinhos secos, por conta dessa sensação de amarrar a boca, né? Esses compostos fenólicos, eles são compostos, como eu falei, do metabolismo secundário, e conforme a gente trata a planta no campo, se a gente irriga, se a gente dá todos os tratos culturais para ela vai produzindo mais ou menos esses compostos. E do caso do vinho, essa substância, ela precipita na língua, então por isso que a gente sente aquela sensação de gosto adstringente, né? Mas esses compostos, eles fazem muito bem para a saúde, então é por conta deles, das antocianinas, né, que são compostos antioxidantes, que o vinho, ele é recomendado para a gente tomar sempre uma tacinha por dia, né? Nós somos brasileiros, a gente faz tudo errado. Quando a gente toma de monte, né? E não uma tacinha por dia, né? Existe até a dieta do Mediterrâneo, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é a dieta de alguns países, que eles consomem peixe, azeite e vinho. A gente consome tudo errado, esses vegetais. A gente esquenta o azeite, né? A gente toma vinho errado e a gente come muito pouco peixe, né? A gente faz tudo errado, né? Esses povos mais longevos, eles têm uma dieta bem diferenciada, né? Aqui eu dei o exemplo aqui, deixa eu voltar do caqui. O caqui, por exemplo, aqui é só uma curiosidade, ele tem muito tanino, quem gosta de caqui já deve ter percebido, né, que ele, em alguns caquis, ele até amarra a boca, e a gente pode aplicar álcool nesses caquis para ele diminuir essa quantidade de compostos fenólicos. Então, ele é tratado com álcool, existe um tratamento com álcool para ele reduzir, e ele reduz bastante mesmo, né? Que a gente tem o tratamento controle com uma quantidade muito alta, um índice de adstringência muito alto ao longo do tempo, e quando foi aplicado aqui alguma
tipo álcool, né, ou alguma outra substância, essa astringência ela já reduz bastante, tá? Isso aqui só para curiosidade aí nossa. Desculpa, gente. Então a gente tem essa astringência formada por taninos solúveis e taninos condensados. Quando um vegetal ele está